Hoje é dia das crianças, feliz dia da criança para você, para mim, para todos nós que já fomos criança um dia e continuamos aqui seguindo com essa parte tão importante da nossa vida e que muitas vezes nós nos esquecemos, nós nos perdemos dessa parte que é tão essencial, que nos traz leveza, alegria, facilidade, criatividade. E hoje é um convite para você olhar para essa parte que busca amor, segurança e acolhimento. Nós nos tornamos adultos, mas essa parte fica aqui e é essa parte que nos pede esse olhar todo o tempo, nos pede esse acolhimento, nos pede esse amor. E não tem ninguém que venha fazer isso por essa parte a não ser nós mesmos, quanto adultos, nos tornando esse adulto que essa criança precisa um dia. Nenhum de nós passou ileso pela infância. Se estamos aqui hoje, de alguma forma passamos por ela, de uma forma positiva, negativa, mais ou menos. Depois do atravessamento do nascimento, atravessar a infância é também uma jornada muito intensa para nós, para cada história individual. Ela deixa em nós marcas profundas no nosso ser, na nossa alma e principalmente no nosso corpo físico. Cada coisa que nós vivenciamos, cada coisa que nós sentimos foi marcado em alguma parte nossa. E ainda nós sentimos hoje o registro dessa marca aqui. Claro que ela não aparece, essa marca aqui, assim, dizendo, olha, foi por isso. Isso vai sendo transformado. Mas quando nós vamos abrindo o espaço e vamos olhando para isso, entendemos que a raiz dessa marca foi lá na infância, que a raiz desse comportamento veio lá da infância. Por isso que é tão importante nós olharmos para isso. E hoje é uma data maravilhosa. E eu quero te conduzir, te convidar para uma experiência terapêutica da jornada de emagrecimento, o Código Oculto do Peso, para você sentir na prática o que acontece dentro dessa jornada, o que é que você vivencia. Então hoje você vai perceber aí como é que isso se dá dentro do seu corpo. Esse é o convite para você dessa live, é um presente para sua criança, para minha criança, e para que a gente possa estar aqui, olhar para a gente, para a nossa vida com mais leveza. Quando nós éramos crianças, nós habitávamos o nosso corpo, né? O corpo, quando eu gosto muito de olhar para a primeira fase da nossa vida, que é o nascimento, os primeiros 3 meses, o primeiro 1 ano da criança, que dentro do processo terapêutico muitas vezes é muito negligenciado e muitos terapeutas não olham especificamente para essa parte da nossa vida considerando o adulto que nós somos hoje. Então o bebê, ele nasce ali naquele mundo, ele é o mundo dele, a mãe faz parte do mundo dele, o corpo dele e o corpo da mãe é um só. Nós começamos aqui no mundo sendo uma habitação de 2 corpos, mas para o bebê é como se fosse um corpo só, porque ele ficou o tempo todo ali conectado com aquela mãe, passa ainda períodos da vida conectado a essa mãe e depois ele vai então abrindo espaço para uma relação de 2 corpos, o corpo dele e o corpo da mãe, e depois entra uma relação de 3 corpos, que é a relação do corpo dessa criança com o corpo da mãe, com o corpo do pai. E isso vai, então, ao longo da nossa vida, se transformando, a gente vai entendendo quais são os nossos limites, qual é o limite do outro, onde eu começo, onde eu termino. Mas a gente sabe que tudo aquilo que vem da inocência, da natureza, da alegria, da liberdade, aquilo que a gente brincava, corria, aproveitava, sem julgamento, sem culpa, em algum momento isso se perde. Em algum momento, aquele pequeno espaço, que isso vai depender da experiência individual de cada um, onde nós nos sentimos livres, onde nós nos sentimos inteiros, onde nós nos sentimos confortáveis
com a nossa própria pele, com o nosso próprio corpo, sem se preocupar com a opinião dos outros, foi se perdendo. Aquela época que era pura conexão, que era pura alegria, simplesmente, muitas vezes, do dia para a noite, deixou de existir. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam aonde foi que eu me perdi de mim mesma. Às vezes faz muito tempo e você nem percebeu. Às vezes foi nos primeiros meses da sua vida, porque isso acontece. Às vezes foi na adolescência, às vezes foi na sua primeira infância. E isso a gente só sabe dentro de um processo terapêutico, dentro de um olhar muito analítico, muito presente e consciente sobre nós mesmos. Então, em algum momento da nossa vida, essa nossa espontaneidade, essa nossa liberdade, ela se perde muitas vezes por questões muito específicas. Falei muito disso para vocês em outras lives. Um acidente grave, uma doença, alguém parte, temos situações de abandono, de rejeição, de violência. Isso vai depender do movimento individual de cada um. Então, muitas vezes não aconteceu nada disso, eu não fui abandonada, eu não apanhei demais, nada faltou assim de material que eu possa olhar e falar foi isso. Mas sem motivo aparente ou muito claro, de repente eu comecei a me sentir desconectada. Hoje, olhando para a minha vida, algumas pessoas têm essa compreensão muito clara desde muito cedo. Outras começam a ter nesses movimentos que nós fazemos dentro do processo terapêutico. É como se uma névoa fosse se instalando aos poucos, sabe? Fosse tirando a nitidez, tirando a beleza da vida, a leveza. A gente olha para a vida, mas tá passando. Tá aqui, mas eu não tô sentindo, eu não tô experienciando, eu não tô... A gente perde aquele lugar de olhar para um passarinho e se encantar. Às vezes a gente olha para uma criança e ri, porque é o que se espera de alguém que olha para uma criança e ri. Mas não necessariamente eu tô de verdade sentindo aquilo, vivenciando aquilo. Entende? Esse lugar. E essa névoa vai então se instalando dentro da gente, se instalando aqui na frente dos nossos olhos, vai obscurecendo todo esse movimento, a gente vai perdendo a nitidez e tudo aquilo que a gente sentia, aquela alegria, aquela leveza, vai tomando uma distância e a gente vai ficando muito distante disso. Distante dessa sensação, como se a gente talvez nunca tivesse vivido, porque de fato algumas pessoas nunca vivenciaram. Uma distância porque a vida exigiu e eu tive que crescer muito rápido para fazer o que tinha que ser feito. E ao mesmo tempo que eu me distancio dessa parte, desse sentimento, eu também vou me distanciando do meu corpo. E é isso que acontece. Nós começamos a viver constantemente com vergonha, com medo, com culpa, com ansiedade, com muita autocrítica, com muito autojulgamento, com repulsa às vezes sobre o nosso corpo, com vergonha do nosso corpo, com vergonha de quem a gente é, com uma profunda sensação de desconexão que nos leva para muitos movimentos e um deles é a compulsão alimentar. E um deles é buscar minimamente um conforto, um amparo num prato de comida, num sorvete, em algo mais exagerado. E aí o nosso corpo, ao invés de ser um lar que nos fala da liberdade, da potência de ser, de um lugar de criação, de tudo aquilo que a gente vivenciou, talvez minimamente nos primeiros meses, nos primeiros anos da nossa vida, e esse corpo passa a ser um escudo, passa a ser um muro muito forte, que dá conta de carregar tudo. Acreditamos nós na nossa, ilusão aqui. E aí, depois disso, vivemos toda a maratona do nascer e os primeiros meses,
primeiros anos de vida, estamos partindo ali para a adolescência, e aí nós somos bombardeados com os hormônios, que faz parte do nosso crescimento biológico, mas também somos atravessados pela vida prática, olhando aqui a escola, a amizade, a transformação desse corpo. E as mensagens sobre o nosso corpo são maiores ainda, porque até a primeira infância a gente ainda sente as coisas, a depender daquilo que cada um vivenciou, ainda muito mais na esfera do sentir, de um sentimento de inadequação, mas eu também não sei explicar porque tudo isso está atravessado, eu ainda estou me separando dos corpos dos meus pais e toda essa movimentação. Já na adolescência, em tese, eu sou alguém que me reconheço dentro do meu corpo, que já olho para o corpo do outro, já me percebo no meu corpo, percebo o corpo do outro, e aí vem aquelas mensagens de como o meu corpo deveria ser, de como eu deveria ser, de como o meu corpo deveria parecer, de como eu deveria parecer. E aí a gente entra nesse movimento. Dentro da psicanálise, o Winnicott fala que a adolescência ela é tão preocupante quanto os primeiros meses de vida de um bebê. Por quê, gente? Na adolescência, por um movimento natural, biológico, de toda essa transformação, mas também nesse movimento psíquico da nossa vida, a gente meio que fica perdido. A gente quer participar, uma hora a gente é roqueiro, depois você é do sertanejo, daí você é da MPB, e daí você é do povo que só veste preto, e a outra só veste rosa, e enfim, toda essa movimentação. A gente vai criando panelinhas, galeras, e quer pertencer. E muitas vezes, nesse movimento, desse desejo de pertencer, que a gente se percebe nesse lugar. Então, para eu pertencer a essa tribo, a essas pessoas, eu devo ser dessa maneira. Eu tenho que ser assim. Se eu não for assim, eu não vou pertencer. Eu tenho que me parecer assim. Se eu não me parecer assim, eu não vou ter. E aí a gente entra naquele lugar do que agrada, do que não agrada, do que não agrada o olhar do outro, do que agrada o olhar do outro. Aí entra aqueles padrões de beleza irreais e todas as coisas que cada um vivenciou individualmente. Então, é um momento muito desafiador a adolescência para nós. Essa fase de transformação, que são fases naturais do nosso corpo, mas que vão sendo atravessadas a muitas outras coisas. E aí, o que acontece? Toda aquela sensação que aquele bebezinho, aquela criança se junta com a realidade que está acontecendo agora desse adolescente. E aí, muitas situações são reforçadas e muitas situações são criadas e recriadas, fortalecendo na gente crenças que nos colocam sempre para baixo. Muitas coisas acontecem para levar a gente adiante, acontece, mas o nosso foco aqui é dentro desse lugar onde nós não estamos olhando e nós negligenciamos. Então, aquela criança que já vinha aqui talvez com uma sensação de algo que não estava ainda muito bem representado dentro dela, o corpo começa a sentir que não é bom o suficiente. Esse corpo não serve para essa tribo, não serve para essa pessoa, não serve para o olhar do outro, e, consequentemente, reforça em mim aquilo que eu não sou boa. Se eu não me encaixo num padrão corporal, se eu não me encaixo num padrão relacional, então eu não sou boa. E eu não sou boa de lugar nenhum. Quantas vezes? E quanto a gente ainda carrega isso dentro da gente, e isso a gente vê nas nossas relações, no nosso trabalho, o quanto que essa crença de não sou boa o suficiente atrapalha a nossa vida, e a gente não tem nem noção da onde é que ela está enraizada. A gente olha para o nosso corpo e parece que o nosso corpo incomoda as outras pessoas. E se o meu corpo incomoda as outras pessoas, dentro de mim, inconscientemente, eu ativo esse lugar de que eu não sou bem-vinda, de que eu não sirvo, de que eu não caibo aqui. Então são questões que vão acontecendo. E no meio disso tudo, nós vamos nos abandonando.
Nós vamos nos deixando de lado para pertencer. Nós vamos nos moldando de uma forma aqui que eu estou trazendo dessa forma negativa e moldando o nosso corpo, nos afastando do nosso corpo. No meio de tudo isso, nós vamos, na verdade, abandonando o nosso corpo. Diante de tudo, muitas vezes também é criada dentro da gente um lugar de que eu preciso ser vista pelo meu intelecto. Eu passei muito por isso, né? Para mostrar para o outro o quanto eu era inteligente, o quanto eu sabia das coisas, que a questão não era o meu corpo. Quantas mulheres, gente, quantas mulheres viveram e ainda vivem isso. São inteligentíssimas e se apegam a isso por conta de N situações que já vivenciaram na sua vida e buscam o tempo todo serem aprovadas, serem vistas, serem valorizadas pelos que elas têm aqui de intelecto, pela sua capacidade, e que é óbvio, mas aqui eu tô falando dentro desse movimento, e o corpo não é a chave. É como se esse corpo fosse separado. Ela não olha para esse corpo. Muitas vezes ela tem um corpo, né, dentro daquilo que a gente acredita, dentro desse padrão que é colocado aqui, principalmente nas redes sociais, de um corpo, mas ainda assim ela é desconectada do corpo dela. É como se houvesse uma separação. Muitas vezes ela tem esse lugar, tem um corpo magro, mas ainda assim ela não se relaciona bem com ela e com o corpo. Às vezes essa mulher tem um intelecto extremamente inteligente, mas tem um corpo que não cabe dentro desse padrão de beleza. Então a gente vai saindo por muitas vertentes. E aí a gente para de olhar para aquilo que é o todo, porque não existe separação do nosso corpo físico do nosso intelecto. E quando a gente faz essa separação, a gente também abandona o nosso corpo. Nós também fazemos um movimento de autoabandono com a gente. E diante de tudo isso, o que existe? Uma confusão, um sentimento de inadequação, um sentimento de rejeição para com a gente mesmo e como raiz de outras situações na nossa vida. Então, quando a gente fala de trabalhar o corpo físico, de olhar para peso emocional, de olhar para peso físico, gente, nós estamos olhando para coisas muito mais profundas do que isso. E todas essas crenças, essas sensações, essas emoções, aquilo que a gente não enxerga, mas está aqui, viram peso emocionais, dores aqui no nosso coração, na nossa alma e peso físico. Esse é o movimento de que a gente entender que não é só o peso que a gente vê, mas é aquele peso que a gente carrega sobre os nossos corpos. Não é só sobre emagrecer o que está aqui, o que aparece na balança. É tirar da gente, deixar para que a gente viva uma vida mais leve em todos os sentidos, físico, mental, espiritual e emocional. Que não tem como. Se eu estou vivendo só um pedaço da minha vida com leveza, entre aspas, ou só o meu físico está leve, mas a minha alma não, então está num grande desequilíbrio. Não tem fruição, eu não consigo aproveitar, eu não consigo fluir, usufruir. Então, inconscientemente, a gente age em relação a essas crenças, para confirmar essas crenças, a gente entra em ciclos de autossabotagem que a gente nem imagina de onde é que vem, a gente tem um pré-julgamento sobre isso, a gente tem uma pré-visualização, mas efetivamente a gente não sabe de onde vem. Muitas vezes nós engordamos, nossos corpos viram muros, viram escudo, porque essa criança não tinha como fugir fisicamente, ela precisou criar uma barreira para que ninguém olhasse para ela dentro dessa realidade que a gente vê aqui, né, de um padrão. Essa criança que sofreu muita violência não tinha como fugir de algo físico, então ela aprendeu a fugir psicologicamente, emocionalmente. E hoje esse adulto, que eu sou agora aqui, que acho que muitas vezes olho para minha criança, mas não estou olhando ainda, porque estou olhando muito do raso, não entendo
como é que esse padrão continua aqui na minha vida? Mas eu já olhei para essa criança, eu já acolhi minha criança interior. Não é nesse movimento, é num movimento muito mais amadurecido. Para a gente entender esse lugar. É um processo de vida e é um processo individual. É um movimento diário também aqui. Então, a compulsão alimentar, gente, ela é uma forma de nos aliviar uma dor emocional. Por isso, quando eu falo para vocês, não é preguiça, não é falta de força de vontade, é dor. É dor. E enquanto eu não entendo isso, enquanto eu não entendo que eu vivo uma dor, eu não consigo sair desse ciclo de compulsão. Porque a compulsão está mostrando para mim que dói algo, que existe um vazio, que existe algo aqui e que eu preciso tapar, porque eu não dou conta. Eu, adulto hoje, não dou conta de olhar a minha criança lá atrás, muito menos, porque ela não tinha maturidade emocional, espiritual, fisiológica e não tinha, por N motivos, alguém que olhasse para ela e ensinasse isso para ela. Então, hoje, somente quando eu sou um adulto, eu consigo olhar para isso e passar por esses movimentos, entender todos esses movimentos de uma forma clara, de uma forma amadurecida, porque eu também, quando eu trabalho a minha criança interior, eu não posso trazer para vocês um lugar de infantilização, porque é isso que acontece muitas vezes em muitos processos terapêuticos. Nos levam para infantilização, aí criam adultos curados, muito entre aspas, infantilizados, que ainda tá na dor e no sofrimento, batendo na mesma tecla. Por isso que muitas vezes, mas eu já trabalhei minha criança interior e continuo assim. De verdade, você não trabalhou. Porque é um movimento, é uma jornada pessoal, é diário isso. Então, esse lugar desse amadurecimento exige da gente. Então, hoje, gente, nessa dinâmica que eu vou trazer para vocês, é muito simples, mas é muito profunda, para que você possa se reconectar com o seu corpo, com a sua criança, que você possa dar significado para a sua relação com você mesmo. Esse é o meu presente para minha criança, porque cada vez que eu faço esses movimentos, eu estou me olhando sempre. Esse é um presente para sua criança hoje, mas principalmente para o adulto que você se tornou. Esse é um movimento importante, do adulto que você é hoje, para que a gente possa olhar de um outro lugar, diferente. Essa é a proposta da jornada do Código Oculto do Peso. A gente vai trabalhar os 21 dias dessa liberação emocional para que você volte a habitar o seu corpo, habitar a sua vida com leveza, com presença, com amor, com abundância, com prosperidade em todos os sentidos. Então a gente vai para essa meditação guiada, para que você possa sentir isso e que você se reconecte com você, com esse movimento, para você entender, né? Porque eu falei tudo o que é a jornada, fiz aí várias lives, mas parece que, Regiane, ficou só aqui. Então hoje é a oportunidade de você sentir. Sente como é que você se sente. Talvez você nunca tenha sentido isso. Sente, se percebe dentro desse movimento. As inscrições estão abertas, nós começamos oficialmente na terça-feira. Então, depois dessa prática, vivencia, recebe esse presente. Estar aberto para receber também faz parte do nosso processo de emagrecimento. Estar aberto para receber também faz parte de aliviar um peso emocional que a gente traz. Então, receba hoje esse presente. E aí, se você sentir que é para você, que é isso que você está buscando, depois da live você vai correr lá e vai fazer a sua inscrição e eu vou ficar muito feliz de você vir. Então, eu vou te conduzir agora por uma prática que é parte da jornada, o Código Oculto do Peso. É uma meditação guiada para você sentir o seu corpo, para você ouvir aquilo que ele está tentando te dizer há muito, muito tempo e talvez seja a primeira vez em muito tempo que você possa se permitir, em alguns minutos, a sentir que você está voltando para casa, voltando para você mesmo. Então, senta confortavelmente,
Respira um pouquinho, mantém a sua presença, coloca os seus 2 pés no chão, fecha seus olhos. Nós vamos fazer uma condução aqui sem música, mas não precisa, porque a questão da música é o nosso processo de presença. Então se permita relaxar, inspire, expira e mantenha a sua respiração constante, devagar, trazendo ar para dentro de você, vida. A cada inspiração e a cada expiração é vida que vai se fazendo dentro de você. O espaço da respiração nos traz para a presença, para a consciência. Então respira mais uma vez, profunda e completamente. E cada vez que você traz o ar para dentro de você, você vai inspirando calma, você vai inspirando presença, você vai inspirando permissão. Permissão para olhar para você, permissão para liberar tudo aquilo que você vem carregando e nem sabe que você está carregando. Vai inspirando e expirando e vai sentindo o seu corpo soltando, sendo acolhido pelo lugar que você tá, seja a cadeira, o sofá, o chão, a cama. Vai inspirando e expirando. Esse é um espaço seguro, é um espaço de acolhimento, é um momento de reconexão com você. Então nós fizemos a introdução da live. Você já entendeu que hoje é dia de olhar para sua criança. Nós vamos juntas embarcar numa jornada completamente diferente, que talvez você já tenha vivenciado, mas se permita agora entrar nessa jornada de uma forma diferente. É uma jornada que hoje te convida a entender a sua relação com o seu corpo, trazer luz para lugares onde houve dor, rejeição, desconexão, abandono, culpa. Vai inspirando e expirando. Então, neste momento, você pode trazer à sua mente, imaginar, criar ou se visualizar, se isso é fácil para você, um bebê recém-nascido. Um bebê lindo que acabou de chegar aqui nesse planeta Terra. Esse corpo pequenininho, frágil, mas tão perfeito. Não tem defeito nenhum. Ele é perfeito do início ao fim. Lindo, querido, amado. E esse bebê, ele é acolhido com muito amor, com muito cuidado. E nesse momento, se você ainda carrega algum julgamento sobre o seu corpo, você começa a perceber o quanto que esse bebê vem livre de tudo isso. O quanto que esse bebê simplesmente existe. Ele é perfeito na essência. Você já não carrega mais esse julgamento. Quando você olha para esse bebê e você traz na sua imaginação, na sua criação, na sua visualização, que você percebe o quanto que o seu corpinho pequenininho é perfeito, é cheio de amor. Então sinta como se fosse uma grande luz dourada, quente, envolvendo você hoje nesse corpo de adulta e envolvendo esse bebê que você está visualizando. Essa luz dourada, quente, um grande sol dourado, simboliza aquilo que é maior do que qualquer explicação.
é o amor divino, é o amor da natureza, é o amor da proteção universal, que envolve você, todo o seu corpo de adulta hoje e também o corpo do seu bebê, do seu eu bebê, que é o mesmo corpo. Você só cresceu. Você só tem 20, 30, 40, não sei quantos anos você tem hoje. Mas aquele corpinho que chegou aqui no dia do seu nascimento é o mesmo corpo que está aqui com você agora. E essa luz envolve vocês dois e te traz a sensação de completude. E agora, avance um pouco mais no tempo. Esse bebê envolvido nessa luz dourada, agora se apresenta para você como uma criança pequena. Uma criança que está conhecendo um mundo grande, enorme ao redor dela. Como é que você se sentia em relação ao seu corpo nessa época? Como é que você percebia o seu corpo? Apenas olhe para isso sem julgamento. Talvez você tenha uma visão de um momento de alegria, brincando livremente, tomando um banho na banheira, naquela bacia de alumínio, sem preocupação com aparência, sem preocupação com seu peso. Talvez surjam memórias também desses momentos de críticas, de olhares, de comentários que te fizeram se sentir inadequada, que fizeram o seu pequeno corpinho se sentir inadequado. Simplesmente observe. Observe o seu corpo, observe qualquer memória que chegar. Entregue para cada uma dessas memórias presença, amor, acolhimento. É como se o seu olhar hoje de adulta encontrasse com o olhar da sua criança. E através dos seus olhos, a sua criança entendesse que hoje você está em segurança. E quando você está em segurança, ela também está. Que hoje você se olha, você se ouve e você se acolhe. E quando você faz isso, a sua criança também é ouvida e acolhida. Vai sentindo esse olhar, vai sentindo esse envolvimento, vai inspirando e expirando, mantendo sempre a sua atenção no seu corpo, nos seus sentimentos. Agora, nós vamos avançar um pouco mais. Você já tem duas partes de você integradas. Então, permita que a sua mente, que o seu corpo, que o seu ser avance para a sua adolescência. A adolescência é um período que tudo começa a mudar, algumas coisas não fazem mais sentido,
O seu corpo começou a mudar, você começou a ver a vida de um jeito diferente, ter outras sensações, outras percepções. Então, se veja agora, diante de um espelho, olhando para o seu corpo de adolescente. Como é que o seu corpo era nessa época? Como é que você se sentia nessa época? Que mensagens você recebeu sobre o seu corpo na sua adolescência? Que tipo de olhares você recebeu? Houve momentos em que você se sentiu envergonhada, desconfortável? Apenas observe. Talvez o seu corpo de adolescente tenha recebido tanta crítica, tanta comparação. Talvez ele tenha sentido que não era justo. Talvez o seu corpo de adolescente, por N motivos, tenha começado a escolher roupas mais largas, tenha começado a evitar o espelho. E hoje é um desafio para você ainda acessar essa memória. Inspire e expira, mas permita que qualquer memória venha à tona, que qualquer memória chegue para trazer a consciência que você precisa agora. Agora você é adulta, que acolhe a sua adolescente, que reconhece todas as emoções associadas a essa fase da sua vida. Se houver tristeza, se houver raiva, vergonha, inadequação, talvez medo, sinta, apenas sinta. Sinta tudo aquilo que a sua adolescente não tinha nem ideia do que é que ela estava sentindo. Sinta o que a sua adolescente não pôde sentir. Agora você pode, porque você é adulta e você já não está mais naquela situação. Você está aqui no momento presente e pode oferecer hoje cura para essa parte tão importante de você, para essas memórias, para essas imagens. Olhando para o reflexo da sua adolescente no espelho, veja a sua adolescente, veja ela por completo, para o além do eu vejo você. Sinta a dor da sua adolescente. Diga para ela: eu vejo você. Eu sinto a sua dor. Estou aqui para te dizer que hoje você está em segurança. Eu estou aqui. Eu sou adulta agora. E eu vou te ajudar a entender e a se perceber. A partir de agora, nós estamos juntas. Inspire, expira. Inspira e expira. E vai dizendo para essa parte de você que você é adulto agora. E que agora você pode. E que agora você vê. Talvez não seja só essa adolescente, só essa criança. Talvez tenha acontecido em algum
um momento específico da sua vida, onde você já era uma jovem, ou adulta mesmo. Deixa vir um momento de desconexão. Deixa vir aquela experiência dolorosa, aquela uma que a gente nem ousa lembrar, que a gente nem ousa dizer, mas que a partir daquele momento você sentiu que não tinha para onde fugir e o seu corpo, que era o lugar mais seguro, deixou de ser. Simplesmente acolha esse momento. Adulta que você é hoje, em 2025, acolhe esse momento. Acolhe esse momento exatamente como ele é. Acolhe esse momento que precisou ficar escondidos em camadas e camadas de proteção física e emocional, que precisou se transformar num peso físico para dar conta de suportar. Simplesmente acolha. Expire, expira, deixa a dor vir e acolha essa dor. Hoje você é adulta, você está segura, num ambiente seguro. Se vier lágrimas, se permita chorar. Se dê a permissão que talvez você nunca pôde se dar de chorar. O quanto você precisar chorar. Chorar faz parte do processo de cura. Faz parte do processo de regulação emocional. Se você sente raiva, deixa a raiva chegar. Ela também é parte. E você pode expressá-la. Você está num ambiente seguro, onde você pode sentir. Se você tem vontade de gritar, você também pode. Isso também faz parte do seu processo de cura. Quantos gritos foram silenciados dentro de você? Quantas lágrimas não puderam ser vistas? E agora você pode. Inspire, expira. Inspire, expira. E lembre-se que cada parte de você é o que te faz ser quem você é hoje. Então diga para cada parte de você, as partes que eu inclusive não disse aqui, porque são tantas, que só você sabe. Eu estou aqui. Eu sinto muito. Eu estou aqui. Eu estou aqui para te trazer de volta para casa. Aqui você é bem-vinda. Você é amada. Exatamente do jeito que você é. Não tem problema algum. Nada. Não tem defeito. Você é perfeita como aquele bebezinho. Cada marca, cada traço forma a sua perfeita imperfeição. Eu estou aqui hoje com a minha idade atual. Fala a sua idade atual. Eu estou aqui hoje com a minha idade atual para te trazer de volta para casa. Você é bem-vinda de volta. Inspire, expira. Vai sentindo o seu corpo. Vai se percebendo ainda de olhos fechados.
Vai trazendo integração para esse momento. Vai percebendo o seu corpo com curiosidade, com compaixão, com amor. Perceba ainda aonde é que você carrega a dor, que parte do seu corpo ainda carrega a dor. Perceba o que cada parte do seu corpo está querendo te dizer. Inspire, expira. Você pode colocar sua mão ainda de olhos fechados na altura do seu coração e sentir cada batida do seu coração e sentir a capacidade que o seu corpo tem de liberação e dizer para você mesmo: eu me amo e eu me aceito exatamente como eu sou agora. Eu me reconecto com a minha essência. Eu me reconecto com o respeito. Eu me perdoo por todas as vezes que eu não soube me acolher. Eu sou digna de amor e proteção. Inspire, expira. Inspire, expira. E agora é como se você estivesse sendo banhada nas águas de uma cachoeira, de águas cristalinas. E essa cachoeira vai levando embora tudo aquilo que você não sabe o que fazer. Tudo aquilo que você sentiu, mas ainda tá meio estranho. Todas as memórias dolorosas, todas as palavras duras, todos os sentimentos, tudo aquilo que já não serve mais. Todos os momentos de rejeição, tudo aquilo que você visualizou, mas parece que você não sabe aonde colocar. Parece que você ficou com tudo segurando, e agora o que eu faço com isso? Porque era o meu corpo que segurava isso. Aonde é que eu vou colocar toda essa liberação? Deixa que a correnteza leve. Imagine você se banhando nessa cachoeira e sentindo que tudo isso está sendo dissolvido. E você experimenta a leveza, experimenta a alegria. E esse banho revitaliza o seu ser, revitaliza o seu corpo. É uma água pura, cristalina, revitalizante. Cada célula do seu corpo é banhada, envolvida. Cada cicatriz emocional é suavizada. Inspire, expira. E você pode dizer para você agora: eu sou um ser completo, um ser de luz e amor. O meu corpo é o templo sagrado e eu me reconecto a ele com respeito, carinho e gratidão. Eu sou inteira, eu sou livre.
Inspire e expira. Vai percebendo o seu corpo. Vai trazendo o seu corpo para o momento presente. Pro aqui, pro agora. Deixa sair um ar assim. E que você possa viver o dia de hoje com muito mais leveza, presença e gratidão. Que se essa vivência fez sentido para você, você percebeu que tem algo aí dentro que quer algo a mais. Imagina vivenciar 21 dias mergulhando nesse processo de reconexão com você, com a sua essência, tendo acompanhamento a cada passo. Se faz sentido, o link está lá na bio. Nós começamos na terça-feira e eu tenho certeza que vai ser muita contribuição para você. Eu te espero.